Louvor a Deus para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o nosso programa Caminho do Céu. Eu sou o Padre André Viana e quero acolher você para que nesses minutos nós possamos meditar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sempre uma fonte inesgotável de vida espiritual. Nós podemos ler e meditar os textos bíblicos e sempre vamos tirar deles coisas novas, porque Deus é novo e faz novas todas as coisas. Então quero pedir a você que nesse momento pare um pouco o que você está fazendo para que juntos nós possamos abrir o nosso coração à palavra de Deus, à voz de Deus, à vontade de Deus e possamos colher estas pérolas que encontramos dentro do texto bíblico deste final de semana. Nós estamos no 30º domingo do tempo comum e nos propõe a Igreja o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E é muito importante a gente entender qual é o intuito da parábola que Jesus vai contar aqui. Diz assim: naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele conta a história de dois homens que sobem ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O que Jesus está querendo com este evangelho e com esta parábola? Ele está querendo que eu e você pensemos como anda o meu relacionamento com Deus. Porque é verdade que às vezes algumas pessoas, pelo menos eu tenho essa impressão, que pensam que Deus, ele é como que um fiscal de trabalho. Ou seja, eu faço todas as minhas tarefas, logo este meu superior vai me dar um privilégio, sei lá, colocar lá funcionário do mês, porque eu me dediquei muito, porque eu me esforcei, isso e aquilo. E aos poucos começam a achar que eles são bons, que eles podem, que eles são santos, que eles são perfeitos, isso e aquilo. E isso é mal, porque Deus não é um fiscal de uma empresa que fica supervisionando os nossos trabalhos para nos dar medalhinhas e honras ao mérito. Não é isso. Deus não é isso. Deus é um pai que gosta de nos ver lutar, que gosta de ver a nossa perseverança, a nossa fidelidade e a nossa constância. É claro que cada ação tem uma consequência e que quem semeia a bênção colherá a bênção, mas nós nunca podemos nos aproximar de Deus como se nós, de certa maneira, fôssemos impressioná-lo com alguma coisa. E aí é muito importante que cada um de nós repense como está a nossa vida de oração, como está o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes pode ser que eu ou você, que Deus nos livre disso, né? Mas muitas vezes nós até podemos ter esta tentação, né? De achar, nós somos isso, nós fazemos aquilo. Gente, nós não somos nada sem a graça de Deus. Então, se eu sou capaz e fui capaz de fazer alguma coisa, não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. Se eu realmente pude fazer o bem para uma pessoa, não fui eu, mas é a graça de Deus em mim. Nós não somos nada sem a graça de Deus. E aqui está um problema muito grande. Às vezes eu acolho algumas pessoas que me procuram e dizem que querem confessar, e aí quando vão para a confissão dizem assim: não, padre, eu não tenho pecados. Gente, que loucura é isso? Como alguém pode dizer que não tem pecado? Como alguém pode se achar o suprassumo das coisas? Nós somos falhos. Somos miseráveis, somos pequenos e por mais que nós nos esforcemos muito, por mais que nós nos dediquemos muito, nada somos e nada podemos sem a graça de Deus. Por isso, o objetivo da parábola é que eu não confie nas minhas próprias forças. E é verdade que, às vezes, isso vai crescendo dentro da gente. Eu me lembro uma vez, numa experiência que eu tive, eu encontrei uma pessoa que tinha uma condição de vida muito elevada, muito elevada. Tinha muitos bens, muitas posses, muitas riquezas, enfim. E aí essa pessoa foi para um encontro, né, para um retiro.
E lá no retiro, a gente tinha um exercício espiritual. E qual era o exercício espiritual? O Santíssimo Sacramento estava exposto sobre o altar, e aí eu pedi, para que cada pessoa pudesse dobrar os seus joelhos diante do Santíssimo Sacramento e se sentissem à vontade, que elas pudessem deitar no chão de braços abertos em sinal de uma total rendição diante da presença de Deus. Esta pessoa, então, ficou sentada ali no banco. E aí, depois de uns minutos, eu procurei e falei, você não vai participar da dinâmica? E aí ela olhou para mim e disse, eu não consigo. Eu disse, eu não consigo o quê? E ela me respondeu, eu não consigo me ajoelhar. E eu, na inocência, pensei, será que tem algum problema no joelho, nas pernas, na coluna? Aí a pessoa disse, não, eu não consigo porque se eu me ajoelhar, eu vou me sentir mal. Olha como é o orgulho, como é a prepotência. Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que não conseguimos assumir o nosso lugar de criatura diante de Deus. Às vezes a pessoa pode conquistar muitas coisas, ter um cargo, um título, uma função, e se ela não tomar cuidado, aquilo vai inflando o ego dela, o orgulho dela, a vaidade dela, e ela vai se achando, uau, sou maravilhoso, sou isso, sou aquilo. Todo mundo tem que tomar cuidado. Somos o que somos pela graça de Deus e não por nós mesmos. Fazemos o que fazemos pela graça de Deus e não por nós mesmos. Isso é algo que até mesmo nós padres temos que entender. Não sou eu que salvo as pessoas, é Jesus. Eu sou apenas um instrumento. As pessoas não estão atrás de mim. As pessoas estão atrás de Jesus e a minha tarefa enquanto sacerdote é revelar Jesus e mostrar Jesus, mas sempre tendo a consciência de que eu não sou nada sem a graça e sem o auxílio de Deus. Esse é o ponto mais importante, que eu aprenda a me colocar diante de Deus, sabendo que eu sempre sou pequeno e pobre, necessitado da graça dele, necessitado do auxílio dele. E que cada um de nós possa aqui vigiar e tomar cuidado com os nossos egos inflados. Preciso pedir ao Senhor esta graça. Senhor, conceda-me um coração humilde, um coração pobre, que eu tire de mim a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a autossuficiência. Isso não faz parte de um coração cristão. Isso impede a nossa caminhada enquanto cristãos. Mas existe um segundo ponto que o Evangelho de hoje nos propõe. Diz que Jesus conta a parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça, e aqui a gente já meditou sobre isso, e que desprezavam os outros. Olha que coisa interessante. Meu irmão, cada um de nós tem que entender que nós estamos progredindo na vida cristã se o nosso coração tem se tornado um coração melhor para os outros. Se eu tenho tratado os outros com mais amor, com mais bondade, com mais ternura, com mais misericórdia. Não faz sentido, por exemplo, eu ir à igreja, participar da Santa Missa e ao sair da Santa Missa ser abordado por um irmão, uma irmã, sei lá, que mora na rua ou que está passando pela rua e sequer olhar para a cara dele. Eu não posso me sentir melhor do que os outros, me sentir superior aos outros, como se de repente eu fosse bom e eles são errados e tortos. Todos nós somos fruto da misericórdia de Deus. Talvez eu nunca tenha tido as oportunidades que os outros tiveram e, portanto, nunca me afastei de Deus. Sempre caminhei nos caminhos do Senhor, mas eu não sou melhor do que ninguém. E aí o desafio é olhar para o outro como meu irmão. Mesmo aquele que está sujo, aquele que cometeu um pecado grave, aquele que assassinou alguém, aquele que cometeu algo horrível, tudo bem, o erro dele é horrível, mas ele é meu irmão, ele é filho de Deus, e eu não posso me sentir superior a ele, eu não posso desprezá-lo, eu não posso ignorá-lo. E é triste pensar hoje, quantas famílias nós temos pessoas que estão dentro da própria casa e não se falam, pessoas que convivem dentro da própria empresa e nem se olham.
Tudo bem, eu não preciso morrer de amores por aquela pessoa, mas eu preciso aceitar, é meu irmão. Eu preciso ter o mínimo de convivência e jamais me sentir superior a ele. Olha que este evangelho que Jesus nos propõe nesse final de semana, ele é muito desafiador. Em primeiro lugar, porque nós temos uma tendência muito feia de ficar inflado no nosso ego e na nossa vaidade. Por mais que você saiba fazer coisas boas e que o seu ministério seja fecundo e que você consiga progredir e prosperar na sua faculdade, no seu trabalho, não se esqueça, não é você, é a graça de Deus. Você e eu não somos nada sem a graça de Deus. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Não se apoie em você mesmo. E depois, o desafio de olhar para o outro como meu irmão. Não desmerecer o outro, não humilhar o outro, não maltratar o outro, não desprezar o outro. Independentemente do que ele fez, independentemente de quem ele é filho de Deus, ele é meu irmão. Então pedir ao Senhor que nos dê este olhar, Senhor, que eu saiba olhar para o outro além do erro dele. Olhar para o outro além da aparência que ele tem. Porque eu não sou melhor do que ele. Quantas vezes eu tento fazer este exercício, né? De olhar para uma pessoa que, sei lá, está morando na rua, e aí eu olho para aquilo, né, para aquela cena, e eu penso, Senhor, poderia ser eu. Né? Então, isso faz com que a gente se coloque no lugar do outro, né, e tenha essa decisão. Se eu posso amenizar o sofrimento dele, é isso que eu vou fazer. Então, que a palavra de Deus nos ajude, irmãos, neste final de semana que nós celebramos, né, o 30º domingo do tempo comum, que a palavra de Deus nos ajude a nós entendermos o que é que Deus quer de nós e quais os passos que nós devemos dar no nosso caminho do céu. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra guie os seus passos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.